Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito iluminado e muito abençoado. No programa de hoje nós vamos comentar de um conjunto de medidas que o governo federal tomou agora no finalzinho de 2023. Vamos falar de como foi o mercado do algodão safra 22-23. Você vai acompanhar uma reportagem sobre rebanho livre de parasitas. Eu vou comentar desse início de ano que ainda paira na cabeça dos produtores muitas incertezas em relação às condições climáticas. E você vai ver que a China concedeu licenças para todos os fins de sementes geneticamente modificadas de milho e soja. E vai ver também que as condições climáticas são responsáveis pela grande infestação de pragas nas lavouras comerciais. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de um conjunto de medidas que o governo federal tomou no finalzinho, dia 29, agora de 2023. O governo já publicou no Diário Oficial da União a medida provisória que trata do conjunto de medidas anunciadas pelo ministro Fernando Haddad, tomada no apagar das luzes de 2023. O objetivo é equilibrar as contas públicas e chegar mais perto da meta do arcabouço fiscal de déficit zero em 2024. As medidas abrangem a desoneração da folha, mudanças no programa PERSE. PERSE é Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos e limitação da compensação tributária para decisões judiciais. No entanto, alguns setores da economia não estão felizes com essas mudanças bem no meio das festas de final de ano. A Federação da Indústria de São Paulo, a Fiesp, afirma que é um erro do governo federal anular a decisão do Congresso Nacional que prorrogou a desoneração da folha de 17 setores econômicos até 2027. Segundo o grupo, não houve o diálogo prometido pelo Ministério da Fazenda. A Fiesp disse que a medida provisória tem efeito imediato, que se dará com o Congresso em recesso. Abre insegurança jurídica, pois as áreas produtivas não sabem o que considerar. A medida provisória ou a lei cujo teor foi publicado no Diário Oficial na última quinta-feira, dia 28/12. Na nossa retrospectiva, você vai acompanhar uma reportagem sobre controle de parasitas nos rebanhos de leite corte. Confira. Eu estou no Parque Agropecuário de Goiânia, onde está acontecendo a Expo Genética. É uma feira já tradicional, estritamente técnica, onde são reunidos aqui os animais da raça zebuína. Aqui nós temos Nelore, Sindi, tem Tabapuã, tem aí também o Gir leiteiro, enfim, tem uma série de raças aqui e, como eu disse, é um evento estritamente técnico. E andando aqui pela feira, eu encontrei com o André Rocha. O André é o diretor-presidente da Champion, uma empresa com mais de 60 anos que começou aqui no estado de Goiás e hoje já está no Brasil, está no México e também nos Estados Unidos. E o André, ele morou durante muito tempo nos Estados Unidos e tem uma larga experiência na área de confinamento, tanto no México quanto nos Estados Unidos. André, existe uma diferença muito grande entre México, Estados Unidos e Brasil na área de confinamento? Bom, acho que a primeira diferença que é muito importante é que 95%, falando de carne, 95% da carne americana ela é terminada em confinamento. Segundo André, aqui no Brasil é o contrário.
A nossa maior produção de carne vem dos animais criados a pasto. A quantidade de animais confinados ainda é muito pequena aqui no Brasil. O nosso rebanho, sim, é muito grande, está na casa de 200 milhões de cabeças, muito maior que o americano. Nos Estados Unidos, umas 90 milhões de cabeças, e o desfrute americano é muito maior, exatamente porque lá o confinamento é muito, muito mais forte. Então, quer dizer, os ciclos são muito menores. Então, é um outro tipo de pecuária, um outro tipo de nutrição e um outro tipo de sanidade, exatamente por essa diferença do jeito que os animais são criados. A gente que é brasileiro, né, que está acostumado com gado a pasto e tal, às vezes você fica assim até meio assustado, porque muitas vezes você vê o ciclo desde que o bezerro sai da mãe, ele já vai para o confinamento, então parece assim, muitas vezes, mais para a avicultura até do que para essa pecuária que a gente conhece. Agora, no México é uma outra realidade também. E, por incrível que pareça, nos Estados Unidos, o gado do rebanho americano confinado, muitos animais vêm do México, né? Exatamente. Na fronteira ali entre o México com os Estados Unidos, a parte mais importante da fronteira é no Texas. Tem uma fronteira também com a Califórnia, mas com o Texas é mais importante. Alguma coisa como 8 milhões de cabeças de gado são exportadas do México para os Estados Unidos. E existe um programa muito importante do USDA, que é como se fosse a Embrapa brasileira, para o controle do carrapato. Então, quer dizer, imagina que você tem uma carreta, se você tiver lá uma quantidade de animais e tiver um animal com carrapato, todo o gado precisa voltar. Então, assim, o controle sanitário entre o México e os Estados Unidos é muito importante, mas sim, uma parte importante da pecuária mexicana é a exportação de gado em pé para ser terminado nos confinamentos dos Estados Unidos. Agora, o Brasil, nós temos aqui um carrapato absurdamente, um nível muito alto. México também tem, nos Estados Unidos não tem. Como é que é controlar o produto utilizado no México, nos Estados Unidos e no Brasil, principalmente contra carrapato? Bom, primeiro que na verdade, assim, nos Estados Unidos não tem carrapato porque o governo falou que não tem. Então, na verdade, não tem carrapato, mas tem. Então, assim, o carrapato ele ainda existe nos Estados Unidos. Em alguns lugares bem para o norte, você tem o chamado fever tick, né, que é uma febre causada pelo carrapato, que é muito grave. E um dos grandes vetores de transmitir carrapato nos Estados Unidos, isso é muito curioso para os brasileiros, são os veados, né? Porque você tem nos Estados Unidos você não tem tanta cerca como no Brasil, então você tem estudo, né, de muitas vezes o tal do veado do rabo branco, ele sai da fronteira do Canadá, do México e sobe até o Canadá, e esse animal ele tem carrapato e vai transmitindo pelos Estados Unidos inteiro. É só uma curiosidade. A forma mais eficiente de controlar moscas e carrapatos é através da adição dos larvicidas que controlam a infestação dessas pragas. E ele pode ser colocado nas rações, no sal mineral, nos concentrados. Os produtos da Champion já são utilizados nos Estados Unidos há mais de 60 anos, assim como aqui no Brasil. Já no México, a Champion está abrindo o mercado. O programa de controle de moscas e carrapatos, criado pela Champion, é o mesmo para o Brasil, Estados Unidos e México. Exatamente. E uma coisa que nós aprendemos nos Estados Unidos é que a gente está falando de confinamento de gado de corte, mas no confinamento do gado leiteiro, é muito difícil, eu pelo menos em 8 anos morando lá, nunca vi uma fazenda que ainda tira leite no balde, né? São grandes propriedades, ou uma fazenda pequena, né, de leite, são 1000 cabeças mais ou menos. Então, o problema da mosca, e não só a mosca do chifre, mas a mosca doméstica e a mosca do estábulo, no gado leiteiro, ele é muito grande. O André explica que o americano solucionou a infestação de moscas através da adição dos larvicidas Champion na dieta dos animais. Um outro grave problema que as moscas conseguem transmitir aos animais leiteiros, além do estresse, é a mastite. As moscas são os principais vetores de transmissão da mastite. Por isso, a solução encontrada para a eliminação das moscas foi a adição de larvicidas na comida dos animais, cujos resultados são excelentes. Eu fiquei 8 anos fora e eu estou muito impressionado com a qualidade da pecuária brasileira hoje em dia. Então, assim, muito provavelmente o que o pecuarista está fazendo hoje é bom, é eficiente. O que a gente quer propor é uma ideia, mais do que vender um produto, é uma ideia. Imagina só, se você
está controlando carrapato e mosca, e se você fizer isso 365 dias por ano, 24 horas por dia, e sem precisar fazer um manejo, seja ele qual for, com qualquer tipo de produto. Você já está economizando? Você já está economizando. Então, assim, é absolutamente intuitivo que nós estamos aqui na Expo Genética, né? Então, você está investindo numa boa genética, você está investindo numa boa ração, numa boa nutrição. E provavelmente o pecuarista também está fazendo um bom controle de carrapato, sim, e mosca, e verme. Mas dá para ser melhor com um produto que vai fazer 365 dias, 24 horas por todos os dias controlando carrapato e mosca. Então, evidentemente que a nossa solução ela é melhor e por ser melhor ela é mais barata. Então a gente quer fazer esse convite, né, para que a gente possa conversar mais com os criadores, com os técnicos do Brasil, para a gente exatamente explicar isso. Lá nos Estados Unidos, o número é impressionante. Alguma coisa como 30% de todo o rebanho americano usam produtos como o D-Fly e o D-Fly S3. Assim, a recompra, a reincidência de uso, ela é quase 100%, porque a pergunta é essa: vale a pena ter a minha fazenda o ano inteiro sem carrapato e sem mosca? E agora você vai acompanhar como foi o mercado do algodão, a safra 22-23. A produção brasileira de algodão em pluma, ela foi recorde na temporada passada 22-23, resultado do crescimento da área e também da produtividade. Em termos mundiais, a disponibilidade da pluma também avançou. Pesquisadores do CPEA indicam que a demanda, contudo, não acompanhou o aumento da oferta da pluma. Condições econômicas adversas nos cenários mundial e brasileiro geraram receio entre agentes e limitaram as vendas de manufaturados. E a oferta acima da demanda resultou em elevação dos estoques e em queda nos preços externos e internos do algodão. No Brasil, o levantamento do CPEA mostra que, de janeiro a maio, mesmo em entre-safra, as cotações cederam expressivamente, pressionadas por expectativas de boa safra pela demanda sem reação. Com maior excedente, as expectativas recaíram sobre as exportações que teriam que registrar bom desempenho na safra 22-23. Mas as vendas antecipadas, elas estavam naqueles primeiros meses do ano passado relativamente lentas, devido aos preços considerados pouco atrativos por vendedores. Entre maio e junho, as médias mensais até se sustentaram, mas em julho a pluma foi negociada no menor patamar do ano. Nos meses seguintes, as médias mensais oscilaram dentro de um intervalo mais estreito, tendo como suporte as exportações que ajudaram a reduzir os excedentes internos. E depois do intervalo nós vamos comentar de um problema que paira na cabeça dos produtores em relação às condições climáticas. Você vai ver que a China concedeu licenças para todos os fins de sementes geneticamente modificadas de milho e soja. E vai ver também que as condições climáticas são responsáveis por grandes infestações de pragas nas lavouras comerciais. Nós voltamos já, é um minuto só. A sua noite começa por dentro dos principais fatos do dia. No Jornal Serra Dourada, você fica sabendo de tudo o que acontece de mais importante no estado. Aqui a gente mostra os fatos que afetam a sua vida com uma visão ampla e objetiva. Jornal Serra Dourada, de segunda a sábado, às 7:30 da noite, na TV Serra Dourada SBT. Liquida tudo, Madrugadão Zema. Toda loja até 10 vezes sem juros no cartão. Confira as ofertas. Conjunto estofado Durban Ellen em 10 vezes sem juros de R$ 169,90. Conjunto de mesa Alfa Bom Pastor em 10 vezes sem juros de R$ 149,90. Smart TV TCL 32 polegadas Full HD em 10 vezes sem juros de R$ 119,90. Não dorme no ponto e vem correndo pra Zema aproveitar a liquidação do Madrugadão antes que o estoque acabe.
Oi, 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 gente linda, gente maravilhosa. Vocês sabem que vocês têm um encontro de segunda a sexta-feira comigo no SBT Notícias Goiás, às 11h15 da manhã. Olha, as principais notícias no período da manhã, sempre com muita credibilidade, nossos repórteres espalhados por todo o canto do estado. E você também pode participar, 8519-7000, pode participar todo dia e ser o repórter do nosso humilde programa. Tô te esperando, não perca, às 11h15 da manhã, o seu programa no nosso SBT Notícias Goiás. O sertanejo é um forte, mas até os fortes precisam de amigos. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Amigos do bem, há 30 anos transformando vidas no sertão. As compras do mês estão pesando no bolso? Na promoção Supermercado Ano Inteiro da 99,5 FM, você pode faturar R$500 em Vale Compras todo mês até o fim do ano. Fique ligado na rádio que é primeiro lugar em audiência e saiba como participar. Promoção Supermercado Ano Inteiro da 99,5 FM. A gente ouve porque gosta. 99,5. Essa daqui é o meu super ingrediente. Ai, que eu fiz com muito carinho pro bolo do armazém. Tá na mão, dona Vera. Hoje, 8:45 da noite. Espera aí, Lívia, espera aí. É sério, eu nunca terminaria com você por causa da Karen. Ah, é? É. E ninguém manda em mim. Não. E nem me pega desprevenido. Você tem certeza? Claro que tenho. A infância de Romeu e Julieta. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A vida só começa depois do café. De um bom café. Nós estamos de volta e agora vamos falar da influência das condições climáticas no Brasil no aumento da infestação de pragas em culturas comerciais. O relatório da Sindiveg revela um aumento de 20% na ocorrência de pragas no primeiro semestre do ano passado, com destaque para aumentos específicos de 6% na soja e 10% no milho. As condições climáticas irregulares, caracterizadas pelo fluxo desigual de chuvas e temperaturas extremas, são identificadas como principais impulsionadores desse aumento. As pragas mais impactantes no cultivo da soja são a mosca branca, a Bemícia tabaci e o percevejo marrom. E esses dois estão sendo favorecidos pelas altas temperaturas e clima considerado seco que está ocorrendo principalmente na região do Cerrado. Enquanto o percevejo se alimenta das vagens da soja, infectando as plantas, a mosca branca suga a seiva das folhas, o que enfraquece e prejudica o seu crescimento. Ambas as pragas diminuem significativamente o potencial produtivo do cultivo, com perdas de 30% a 50%. O Paulo Laurenti, ele é head de marketing da empresa Origio. Ele disse que o El Niño ainda intensifica. Outro problema, o aumento de incidência de doenças que já é realidade em determinados estados, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Devido ao excesso de chuvas, as condições climáticas ficaram extremamente favoráveis para o desenvolvimento desses inimigos, principalmente a ferrugem asiática, fungo biotrófico que está caminhando rapidamente para as demais regiões produtoras, como Mato Grosso do Sul, segundo o consórcio antiferrugem da Embrapa. Assim, no Cerrado, principalmente nas áreas onde a semeadura se estendeu devido ao atraso e à chuva e à falta de chuva, a tendência é de ter significativos prejuízos fitossanitários em 23, 24 agora nessa safra. A ferrugem asiática causada pelo fungo Phaxopsora pachyrhizae é a principal ameaça à soja, podendo causar perdas de até 90% sem controle adequado, segundo a Embrapa.
a incidência da doença é fortemente influenciada pelas condições climáticas. O manejo integrado de pragas, ele é destacado como a estratégia mais eficaz, combinando tecnologias e táticas sustentáveis. O manejo integrado de pragas envolve monitoramento de pragas, aumento da produtividade e redução de custos com defensivos agrícolas. E agora você vai ver que a China, ela concedeu licenças para todos os fins de sementes geneticamente modificadas de milho e soja, como parte dos esforços contínuos para reduzir a dependência das importações. A China concedeu licenças a 26 empresas nacionais de sementes para produzir, distribuir, comercializar sementes geneticamente modificadas de milho e soja em determinadas províncias, conforme foi relatado pela Reuters, com base em informações do Ministério da Agricultura. Empresas mencionadas em aviso do Ministério, que foi datado agora do último dia 25 de dezembro, inclui a Beijing Dabenong Technology e a China, a Shine, né? International Seeds, que atualmente ela pertence ao grupo Syngenta. Outras empresas autorizadas operam nas províncias produtoras de grãos, como Hebei, Liaoning, Jilin, Mongólia Interior. Este é o primeiro grupo de empresas chinesas a obter licenças para a produção de operações de sementes transgênicas de milho e soja, marcando o início do plantio comercial dessas culturas, conforme foi anunciado pelo Instituto de Co-Inovação Glocken Agritech. A China, maior importadora mundial de soja e milho, principalmente do Brasil e dos Estados Unidos, importa anualmente cerca de 100 milhões de toneladas desses grãos para a alimentação do gado. A expectativa é que a melhoria dos rendimentos das variedades geneticamente modificadas de milho e soja contribua para reduções dessas importações. Antecipando um controle rigoroso, a China conduziu testes em larga escala de soja e milho transgênicos agora no ano passado, conforme informou o Ministério da Agricultura, destacando resultados excelentes e assegurando a segurança e a importância dessa tecnologia. 3 fontes da indústria revelaram à Reuters, neste mês passado, que os produtores de milho da China estão se preparando para plantar aproximadamente 670 mil hectares de milho transgênico em 8 províncias até agora 2024, mais que o dobro da área plantada em 2023. E agora você vai acompanhar o mercado do trigo, que viveu momentos delicados no ano passado, em um mercado marcado pela abundância da produção de trigo. O mercado brasileiro enfrentou desafios inesperados no decorrer do ano passado. Inicialmente, a disponibilidade doméstica do cereal atingiu níveis recordes, impulsionadas pela colheita recorde de 10,5 milhões de toneladas em 2022, conforme dados da Conab. No entanto, a situação tomou um rumo inesperado devido à compensação da produção nacional frente à queda na oferta do trigo argentino, tradicional fornecedor externo. O excedente de trigo no mercado internacional, ele também contribuiu para uma dinâmica de preços desfavoráveis. Segundo o levantamento realizado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CPEA, os preços domésticos do trigo mantiveram-se em queda ao longo de 2023, iniciando aí um movimento de baixa no mês de dezembro do ano de 2022, que persistiu até outubro do ano passado. De acordo com pesquisadores do CPEA, durante esse período, fatores como o baixo interesse nas transações comerciais e a expectativa de uma safra robusta no segundo semestre do ano passado exerceram pressão negativa sobre os preços internos. A reação no mercado só se manifestou a partir
de meados de outubro, quando a colheita avançou e confirmou as melhores qualidades e quantidades de trigo lá no Paraná e também no Rio Grande do Sul, os principais estados produtores do Brasil. A conjuntura mudou drasticamente, impulsionada pela queda na produção e uma demanda mais ativa por parte dos moinhos. O último bimestre do ano passado testemunhou uma reviravolta nos preços do trigo, mantendo-os em trajetória ascendente. E agora vamos comentar de um problema que paira na cabeça dos produtores rurais em relação às condições climáticas. À medida que o Brasil caminha agora já para um novo ano, início de ano, mês de janeiro, as condições climáticas apresentam um cenário de incertezas no campo. Tradicionalmente, janeiro é um dos meses mais chuvosos. Dezembro do ano passado mostrou uma realidade diferente em diversas regiões do país, especialmente em Minas Gerais, no estado de Goiás e também no Tocantins, de acordo com uma análise meteorológica lá do portal AgroLink, através do meteorologista Gabriel Rodrigues. Este panorama climático atípico não apenas trouxe a 9ª onda de calor no ano, mas também está afetando significativamente as lavouras brasileiras. Consultorias especializadas já estimam uma redução de até 5% na safra agrícola nacional, com a soja no Mato Grosso enfrentando um cenário mais severo, com perdas estimadas em 20%. Este impacto climático está refletindo diretamente nos preços da soja no mercado. A projeção das chuvas para janeiro de 2024 mostram um quadro mais diversificado, com algumas regiões, como Mato Grosso, Goiás e a região do Mato Piba, esperando chuvas acima da média, enquanto outras, como Paraná, São Paulo e partes do norte, podem enfrentar chuvas abaixo do normal. A tendência para as próximas semanas indicam enfraquecimento lento e gradual do El Niño, caminhando para a neutralidade climática. Contudo, as projeções indicam 100% de chances para a persistência do El Niño no mês de janeiro. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: se quer viver uma vida feliz, amarre-se a uma meta, não às pessoas e nem às coisas. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Agora suas manhãs têm mais alegria na TV Serra Dourada com Silvier Alves, de segunda a sexta, às 11h15. A seguir, Primeiro Impacto